Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Momento com Deus. Estou super feliz de ter vocês aqui comigo. E vamos para o nosso vídeo de hoje? Antes de iniciar, eu quero pedir para você que está chegando no canal, para se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque tá todo mundo falando do assunto, mas é impossível a gente, como ser humano, olhar as coisas acontecendo no mundo e não ter uma opinião, e não ter uma experiência, e não ter alguma coisa para falar, né? E depois de ver alguns vídeos no Instagram, no YouTube sobre o assunto, resolvi vir aqui falar um pouquinho sobre o incêndio da Califórnia. O que eu sinto que pode ser, né? O porquê desse incêndio está acontecendo. Então vamos lá, né? O que todo mundo já sabe é que a Califórnia, né, mesmo quem nunca esteve lá, sabe que a Califórnia ela é um estado dos Estados Unidos bastante famoso, e a sua geografia é uma geografia muito propícia a determinados acontecimentos naturais. Então, eu fui fazer uma pesquisinha sobre notícias sobre a Califórnia, e aí, olhando as notícias, dá para perceber que não é um estado que parece um estado fácil de se viver nele, né? Só que se formos analisar por esse aspecto, todo mundo está na mesma condição, então não tem como muito escapar. Então, está acontecendo um incêndio agora, enorme, gigantesco, que entrou para a história da Califórnia, atingiu, né, até a última notícia que eu vi, atingiu aí em torno de 40 mil acres, então atingiu muita coisa. E o que mais chamou atenção neste incêndio é o local que ele está afetando. Ele está afetando casas de pessoas, digamos assim, ricas, lugares famosos, e casas de pessoas, de artistas famosos também foram afetadas. Então isso acaba chamando muito mais atenção, né, da mídia, além da magnitude do incêndio, acaba chamando muito mais atenção da mídia também o fato de atingir Hollywood, Malibu, vários locais ali nobres, né, Los Angeles, e então chama muita atenção. E olhando o histórico de notícias que eu acessei pela CNN Brasil, tá? E fui olhando o histórico ali até iniciozinho de 2022 de notícias sobre a Califórnia. Então, está tendo um incêndio agora. Teve um incêndio em janeiro de 2025. Teve incêndio no mês 11, no dia 11 do 9, mês 11 não, no dia 11 do 9 de 2024. Incêndio em dia 9 do 9 de 2004. Incêndio em dia 6 do 8 de 2024. 9 do 7 de 2024. 28 do 6 de 2024. No dia 3 do 3 de 2024 houve uma nevasca. Então você vê que é um estado que acontece de tudo quando se trata de natureza e de meio ambiente. Teve um terremoto no dia 12 de 8 de 2024. Teve também uma notícia bem interessante, que os americanos acreditam que quando o peixe do juízo final aparece é porque algo bem ruim está para acontecer. E parece que na Califórnia, no ano passado, esse peixe apareceu 2 ou 3 vezes na praia, sabe? Então encontraram o peixe na praia lá, e eles acham que esse peixe do juízo final, ele traz um alerta de que algo ruim vai acontecer. Bem interessante, porque o peixe apareceu e aí veio agora, né, esse incêndio bem gigantesco acontecendo por lá, mas também teve terremoto, teve enchente, deslizamento de terra. E teve acontecimentos assim estranhos, como um desaparecimento estranho no acampamento em 2023. Teve também um casal de brasileiros que foram mortos no seu apartamento e de uma forma misteriosa. Aqui do estado onde eu moro, que eu moro no Espírito Santo, tem eu não sei se ela foi encontrada, mas eu tinha visto a notícia de uma filha de um prefeito aqui do estado que viajou para a Califórnia e desapareceu. Infelizmente, como qualquer outro lugar no mundo, você vê
né, uma sucessão de desastres ambientais e também problemas sociais, violência, mortes, desaparecimentos de pessoas. Lógico que hoje, quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente sabe que nem tudo é apenas humano, né? Tem também questões espirituais envolvidas em muitos casos, e isso a gente não pode ignorar. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que estamos num mundo que foi modificado pelo pecado que Adão e Eva cometeu lá no passado. E hoje sofremos as consequências deste pecado. Então, coisas ruins vão acontecer o tempo todo, inclusive com cristãos. Uma coisa que eu acho hipócrita da parte de muitos cristãos é chegar nas redes sociais e falar que tudo isso está acontecendo porque a apresentadora do Globo de Ouro, se eu não estou enganada, eu não sei qual evento que é, mas ao que parece era o Globo de Ouro, que porque a apresentadora do Globo de Ouro simplesmente falou que aquela cidade não é uma cidade onde Deus habita, onde Deus está. Tudo isso veio como um juízo e um decreto de Deus para a destruição da cidade. Na verdade, gente, Deus sim é um Deus de juízo, de fogo consumidor. Ele pode sim exercer o seu juízo em qualquer situação na Terra, seja pessoa, grupo, cidade, estado ou país. Ele pode sim exercer esse juízo, caso ele ache necessário, e muitas vezes isso acontece e a gente nem percebe. Só que o que essa apresentadora desse evento disse, na minha opinião, não representa quase nada, porque ela só retratou ali publicamente o estilo de vida cultural da cidade, que é um estilo de vida realmente muitas vezes sem Deus. Eu não posso julgar todo mundo, porque eu não conheço a vida particular daquelas pessoas, né? É difícil conhecer a si mesmo, quem dirá conhecer o outro. Mas quando você vai ver as notícias e as coisas que acontecem naquele lugar, como que aquele lugar funciona, dá para ter uma noção de que Deus está muito longe de muitas coisas naquele lugar. E assim como aqui na minha cidade, Deus está longe de muitas coisas aqui na minha cidade também. Se você for olhar a cultura da minha cidade, os eventos que acontecem sempre envolvem drogas lícitas, mas são drogas, festas que não glorificam o nome de Deus e coisas que duram a noite inteira que não cabe um cristão frequentar. Nós cristãos não temos lugar de lazer na cidade onde eu moro. E o que impera aqui na cidade são eventos que desagradam a Deus, obviamente. É só observar o que as pessoas estão praticando. E da mesma forma lá na Califórnia. Então você está vendo que ninguém sai ileso, porque se Deus for derramar o juízo dele, ele pode derramar o juízo dele sobre a terra agora, neste exato momento. Porque ninguém está limpo totalmente, né? Então, todos os lugares têm defeitos e têm problemas. Só que Los Angeles chama muito a sua atenção, porque tem ali, né, a indústria do cinema, tem artistas famosos que influenciam as pessoas, que muitas vezes são idolatrados pelas pessoas. Atualmente nós estamos percebendo que os shows de música, né, na verdade, quando esses shows são feitos, muitas vezes tem rituais ali, simbólicos, né, em relação a coisas que estão muito longe da presença de Deus. Aquele artista, aquele cantor acaba sendo idolatrado durante o show e isso tira a adoração de Deus. São coisas que Deus não se agrada. Isso é muito forte lá, como também é muito forte aqui, né? No Brasil vai vir o carnaval, que é uma situação que não é legal. Então, se formos olhar por esse aspecto cultural do que as pessoas fazem, a gente diz sim que Deus está derramando o seu juízo sobre o lugar. Aqui no meu estado está tendo muita enchente, já tá desde final de dezembro e entramos janeiro aí tendo muita enchente. Hoje mesmo eu vi no jornal que teve um lugar que tinha rochas deslizando de uma montanha e teve pessoas que perderam tudo. Tá tendo muito deslizamento, alagamentos. Aqui a minha cidade foi atingida, várias outras cidades ao longo do estado também foi. Então eu vou dizer que aqui também está recebendo o juízo de Deus. Então a gente vê que lá na Califórnia tem a questão ambiental, tem a questão natural da geografia, tem a questão também social, a questão cultural, muitas atitudes que não estão de acordo com a vontade de Deus. Muitas pessoas boas
acabam se envolvendo com isso, porque vai no show, vai no evento, bate palma, né, para algumas atitudes que não deveriam, então acabam sendo cúmplices, compactuando, e isso traz consequências sim para a vida da pessoa, né, para a vida de todo mundo que fizer isso, tá? Lembrando que na Califórnia foi o berço do movimento hippie, que é um movimento que envolve muito esoterismo e que acaba levando, né, as pessoas para longe dos caminhos do Senhor. Agora, recente, tem uma igreja de ETs. Meu Deus do céu, a que ponto a humanidade chegou, né? Montar uma igreja para adorar ETs. Então, se você der umas pesquisadas aí na internet, você vai encontrar essas coisas que eu estou falando. Tem muita fama, muito dinheiro, né? Essa questão dos artistas, dos filmes, tem a Disney. Toda essa questão aí traz muito dinheiro para o Estado. E essas pessoas vivem, né, focadas na glória deste mundo, na fama. Artistas são idolatrados, como eu já disse. E a Califórnia, ela tem algo também muito bom, que é a questão do seu clima, porque por mais que em transições de estações haja algumas coisas sérias acontecendo, todo mundo relata que o clima da Califórnia é ameno, é confortável, é gostoso, tem uma natureza exuberante, uma natureza bonita, que sim, precisa ser respeitada, precisa ser cuidada, né? Por todo o planeta a gente tem que cuidar sim do nosso ambiente, da natureza. Também tem a questão do turismo muito forte, comércio muito forte, né? A gente tem que lembrar que lá também tem a Disney. Então tem aí os seus pontos negativos, seus pontos positivos. Chegando ao ponto principal, o que você acha que causou esses incêndios na Califórnia? Então, gente, eu acho que esses incêndios, eles não foram causados por uma única coisa, tá? Eu vi a pastora Shiva falando que foram satanistas, eu vi gente falando que foi por causa dessa apresentadora de TV, então ela falou isso, e no outro dia Deus já estava lá fazendo tudo. E na minha opinião, eu acho que são um conjunto de fatores. São fatores políticos, sempre, né, parafraseando aqui o Daniel Lopes, sempre coisas estranhas acontecem em ano de eleição de Casa Branca, e não estão muito satisfeitos aí com o Donald Trump ter ganhado as eleições, e mesmo assim eu não vejo o Donald Trump como uma pessoa muito boa, que a gente deva confiar. Eu acredito que estamos numa fase no mundo que não devemos confiar em político nenhum. Lembrando que o anticristo vai vir com essa pegada política e de apoiar cristãos e de querer controlar tudo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu vejo que tem os fatores ambientais, tem fatores políticos, tem fatores sociais, tem fatores sim daquele grupo que a pastora Sara Shiva mencionou. E eu acho que pode ter vários fatores, incluindo um momento que Deus permite coisas acontecerem, decisões serem tomadas, pessoas fazerem coisas ruins, como uma oportunidade de correção, para que essas pessoas possam olhar para Deus e lembrar que Ele existe, e quem sabe se arrepender dos seus pecados, e quem sabe se entregar para Jesus novamente ou pela primeira vez na vida. Eu estava vendo muitos shorts, muitos reels, muitos vídeos no Facebook também sobre esse incêndio, e teve vídeos assim feitos pelas pessoas, pelos moradores locais, onde eu ouvi assim: meu Deus, me ajude a sair daqui, sabe? Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, o que está acontecendo? Então, como Deus foi clamado nessa situação? E nós, seres humanos, temos o péssimo defeito de muitas vezes se lembrar de Deus quando a coisa está difícil, quando a coisa está ruim, quando um problema está acontecendo ou quando estamos quase morrendo. Então, eu vejo hoje que isso tem vários fatores que a gente não consegue dimensionar, várias causas, né? Que a gente não consegue dimensionar, que a gente não consegue ter certeza, que a gente não consegue ter clareza. Eu acho que não foi por causa dessa mulher, porque ela só representou ali a realidade do local, sabe? Então, pode ser um juízo de Deus, mas eu acredito mais, não no juízo, mas na correção e numa permissão das pessoas sofrerem as consequências de seus atos. E isso pode acontecer, e eu vejo
também como uma oportunidade para que essas pessoas se voltem para Deus, que ao invés de ficarem contra Deus, que elas possam se voltar para Deus e se arrependerem de seus pecados e viverem, passarem por uma mudança de vida mesmo, abrindo mão de tudo que acontece lá e que levam elas para longe de Deus, e que elas possam abrir mão disso e viver uma vida nova, uma vida transformada, e não uma vida com sincretismo, sabe? Que fala que acredita em Deus, mas pratica um monte de coisa que Deus desaprova. Eu acho que isso acontece em todas essas situações. Aqui no meu estado, em relação às enchentes, é o momento de olharmos para Deus. Em outros lugares que possam estar enfrentando problemas ambientais também, é o momento da gente se voltar para Deus, né? Dizem que tem imagens de satélites que mostram que esses incêndios se iniciaram todos ao mesmo tempo. É uma coisa também a se pensar, porque independente se alguém provocou propositalmente, um político, um grupo que é o oposto, né, faz oposição a Deus, sabe aquele grupo que a pastora Sara Shiva mencionou? Independente do que causou, eu acho que é o momento que as pessoas têm de se voltarem para Deus, de se arrependerem e de se entregarem para Cristo Jesus. Oro para que Deus possa olhar por essas pessoas e dar a elas uma oportunidade de arrependimento. E a minha oração é que essas pessoas possam se arrepender de seus pecados e se entregar para Jesus, entregar a vida delas para Jesus e viver uma mudança de vida, sabe? Passou em um dos vídeos que é a casa de uma pessoa que serve a Deus, eu não sei se era um pastor, eu não sei o que essa pessoa era, eu não lembro. A casa dessa pessoa foi preservada, foi a única casa preservada do entorno ali, sabe? Mas eu vi um vídeo também de uma menina que parece que ela é budista ou ela é alguma coisa que gosta do budismo, e ela estava entrando na casa que era dela, ela mais alguém, para resgatar a sua tartaruga que ficou para trás e alguns peixes do seu laguinho de peixes lá, que tinha umas carpas. E quando ela estava entrando, aí ela mostrou o Buda estava intacto e uma outra estátua também que estava sentada numa posição parecida com a de Buda também estava sentada. Então, se formos olhar por esse aspecto, quem não serve a Deus vai falar que Buda foi protegido, que o espírito de Buda estava ali. Então, entende que é muito complexo a situação, sabe? Então, o que eu falo para você em relação a esse incêndio, né? Tem muitas causas. Eu acho que tem muitas causas, tem muitos motivos para ele acontecer. Não apenas um juízo de Deus por causa de uma apresentadora que falou o que falou. Eu acho que tem muitas causas, eu acho que tem muitas coisas que talvez a gente não vai saber e outras a gente pode acabar descobrindo. E eu vejo isso como uma oportunidade para que as pessoas possam, através do sofrimento, de sua perda, lembrarem que Deus existe, que as coisas materiais, elas passam e que devemos focar na nossa vida eterna. E só há dois caminhos em relação à vida eterna. Ou você vai para a eternidade com Deus, ou você vai para a condenação com o diabo e os seus anjos. E não adianta a gente querer tapear e falar, oh, mas eu sou uma boa pessoa, eu ajudo as pessoas, ou eu não faço mal para ninguém, mas se você não se arrepende dos seus pecados e se você não se entrega para Jesus, não há outro caminho que não seja Jesus. E a fama, o dinheiro, a glória, as riquezas, tudo isso não pode te salvar de nada. Lá em Sofonias fala que o grande dia do Senhor se aproxima e está muito perto e vem rápido e vai afetar os poderosos, os grandes deste mundo. Então, isso fala da vinda de Jesus, mas a gente pode analisar também que a fama, as riquezas, o poder não salva ninguém do que está por vir e nem do que pode acontecer neste exato momento. Não tem bunker, não tem poder, não tem fama, não tem dinheiro, não tem idolatria que a pessoa possa receber de alguém ou de um grupo de pessoas dentro de um show ou por causa de ser um ator famoso que vai poder salvar essa pessoa quando algo catastrófico acontecer e for da vontade de Deus que ela passe por isso, e não vai conseguir salvar essa pessoa do juízo final com a segunda vinda de Jesus Cristo. Todos nós seremos julgados, todos nós seremos analisados por Deus. E nós cristãos temos que parar com essa mania
de ficar se vangloriando em cima da desgraça dos outros, sabe? Não importa se são ricos, se são famosos, se são pobres. Aqui no Brasil aconteceu aquela situação lá no sul. Nós devemos sim orar para que em cada situação, quem precisa de consolo seja consolado, quem precisa de ajuda receba ajuda, que Deus também poupe os animais, que Deus salve, liberte, transforme vidas, que essas vidas se entreguem verdadeiramente a Jesus, se entreguem a Jesus em espírito e em verdade e tirem o seu foco das coisas que são passageiras e foquem nas coisas que são eternas ao lado de Deus, porque tem gente focando em coisas eternas ao lado do inimigo, servindo ao inimigo. Mas é preciso saber estar do lado certo, e eu acho que isso tudo é uma grande oportunidade para que as pessoas possam se lembrar de Deus. E as pessoas nos Estados Unidos, parece-me, ao olhar as notícias, elas precisam ser evangelizadas, elas precisam do evangelho raiz, do evangelho que fala sobre arrependimento de pecado, do evangelho que fala que tem caminhos que são, seu fim são fins de morte, que a fama, que o dinheiro, né, que você se envolver com coisas que você não deveria para conseguir fama e dinheiro, isso não te leva a lugar nenhum, né? Eu acho que os Estados Unidos precisa sim ser evangelizado. Tem muitos pastores saindo do Brasil para lá. E eu me pergunto, pastores, o que vocês estão fazendo? Corram e evangelizem os Estados Unidos, não apenas os brasileiros que estão aí, mas os americanos. O Brasil também precisa? Precisa, mas agora o foco no incêndio, então vamos falar de lá, depois a gente fala do Brasil. Então é isso, gente. Eu acho que aquela apresentadora não falou nada de novo debaixo do sol, não tinha novidade nenhuma ali. Aquele estado, e é isso mesmo, eles não dão valor para Deus, eles dão valor para muitas outras coisas, inclusive para ETs. E eles precisam de Jesus na vida deles. E espero que essa possa ser uma grande oportunidade para que muitos encontrem Jesus e fiquem firmes e não façam como em muitos casos, sabe, que eu já vi, vem uma destruição, a pessoa lembra de Deus. Aí passa a destruição, a pessoa esquece de Deus. Vem o problema, a pessoa se lembra de Deus. Passa o problema, a pessoa esquece de Deus. Então, né, que isso possa não acontecer na vida dessas pessoas, assim como aqui no meu estado, em vários locais que posso estar passando por problemas. Não vamos julgar de uma forma tão superficial, sabe? Vamos amar o próximo, vamos orar sim, para que essas vidas sejam salvas, libertas e transformadas por Deus, que possamos oferecer o nosso amor. Jesus, quando estava sendo crucificado, ele disse: perdoa-os, ó Deus, porque eles não sabem o que eles fazem. E eu acho que ali na Califórnia muita gente sabe o que faz sim, mas muita gente que sabia o que estava fazendo, indo para o lado do mal, foi convertida. Então, que Deus dê uma oportunidade de conversão para cada vida. Porque se essa pessoa negar, é por conta dela depois, não é verdade? Então é isso, gente. Eu acho que são muitos fatores. Eu acho que não foi exatamente aquela pessoa, não foi a responsável por desencadear tudo isso na Califórnia. Eu acho que são coisas que vêm ao longo do tempo e muitos fatores ao mesmo tempo, muitas causas ao mesmo tempo. E vamos aguardar aí, né, as cenas dos próximos capítulos, o que vai acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu comentário. Um beijo para vocês. Que Deus os abençoe. E a gente se vê no próximo vídeo.